Chegou a hora dos nossos debates do programa do Mazinho. Muito bom dia, Lauri Vilar. Bom dia, Ivan Santos. Bom dia a todos os ouvintes, sempre ligados conosco. É mais uma vez um prazer estar começando, iniciando mais um debate, né? E hoje temos aqui ao nosso lado Ivan Santos, terça-feira estava em Brasília, acho que ele estava lá no movimento, mas não conseguiu resolver nada, está de volta, nosso companheiro, amigo, irmão, Hugo Neto. Bom dia, Lauri, bom dia, Ivan, bom dia a todos os amigos da Rádio Popular, do programa do Mazinho. Bom dia, minha querida Duque de Caxias, é sempre bom estar na minha cidade. É impressionante quando a gente vai chegando aqui na linha vermelha, a sensação de que você está em casa. Entrou na Brigadeiro, ali, desci na Brigadeiro, é um alívio, estou em casa. Mas hoje nós vamos falar de política aqui, nós temos também assuntos importantes que aconteceram aí no dia a dia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, principalmente. Na verdade, nossas matérias sempre são tiradas do Jornal do Dia. E hoje, Ivan Santos, Hugo Neto, o nosso ouvinte, nós abrimos os jornais e nas primeiras páginas de todos os jornais está um assunto que vai influenciar muito o Rio de Janeiro, e Duque de Caxias não vai ser diferente. O Senado aprovou ontem lei que retira mais de 4 bilhões de reais do Rio de Janeiro. É a lei dos royalties, da redistribuição dos royalties do petróleo, e Duque de Caxias também será prejudicado. Vamos perder dinheiro e isso vai ser muito ruim para tudo aquilo que pode acontecer no Rio de Janeiro em relação aos grandes eventos que estão por chegar. Então isso aí realmente foi um assunto lamentável e nós vamos discutir hoje aqui no programa do Mazinho. E vamos discutir um outro assunto que eu achei muito interessante, trouxe para a pauta inclusive para discutir, já que se fala tanto de ficha limpa. E a nossa matéria é a seguinte, Léo Santos: prefeito exige equipe de ficha limpa para compor o governo. Só que isso não é em Duque de Caxias. Nós vamos debater isso aqui, nós vamos falar sobre esse assunto também daqui a pouquinho aqui no programa do Mazinho. Bom, vamos falar aqui sobre a covardia que foi feita ontem com o Rio de Janeiro, principalmente. Lógico que o Espírito Santo também foi prejudicado, mas nós queremos falar mais do Rio de Janeiro. Ontem, como eu falei, o estado do Rio, os municípios fluminenses, como Duque de Caxias, que são, no caso, produtores de petróleo. Duque de Caxias, aqui tem a Reduc, então sofreram ontem uma grande derrota no plenário do Senado. No começo da noite foi aprovado o substitutivo do senador Vital do Rego, PMDB da Paraíba, que institui novos critérios de partilha dos royalties do petróleo e da participação especial na exploração de petróleo. O texto provoca perdas consideráveis de receitas, principalmente para os próprios fluminenses, que vão perder cerca de 4,3 bilhões de reais em 2012. A proposta agora segue para a Câmara de Deputados para a votação. A covardia aprovada ontem garante a destinação de recursos a todos os estados e municípios do país, independentemente de serem produtores ou não. Somente as bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no Senado, ao todo 6 senadores, foram contrários ao substitutivo que prejudica os estados e municípios produtores. Para você ter uma ideia, é uma perda realmente muito grande para o Rio de Janeiro, e muitos investimentos que seriam feitos poderão ser prejudicados. Duque de Caxias vai perder uma grande receita também, e já a partir de 2012, e o próximo prefeito que assumir em 2013 já vai conviver aí com a perda de receita aqui em Duque de Caxias. Isso é menos obras, menos investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias. Hugo Neto. Bom, Laurinho, farinha pouca, meu pirão primeiro, Então é esse o raciocínio que os demais estados estão tendo em relação à questão do petróleo. Agora, o Rio de Janeiro, ele já vem perdendo há muito tempo, Claro que essa aí não é uma porrada que nós vamos tomar a título financeiro, mas o Rio de Janeiro já vem perdendo desde quando a capital foi para Brasília. A capital federal foi para Brasília, e a partir daí o estado do Rio de Janeiro entrou num processo de declínio político muito grande. Eu já falei aqui na rádio que o último senador nosso de expressão foi o Afonso Arinos. De lá para cá, a gente não teve mais ninguém que tivesse uma capacidade, uma competência de nos proteger, de defender os interesses do estado do Rio de Janeiro. E a nossa derrota foi justamente no Senado Federal. Apesar de nós termos hoje um senador muito experiente, principalmente na questão econômica, porque já ocupou a pasta da Receita Federal, já foi ministro do Trabalho, que é o senador Francisco Dornelles, ele sozinho não consegue fazer
porque nossos outros 2 senadores não conseguem acompanhá-lo nesse trabalho e não conseguem ter uma articulação política para poder proteger. Fazer comentários a respeito da ineficiência, da incapacidade do nosso atual governador, aqui eu vou acabar repetindo alguns comentários que eu já fiz em outros debates a respeito do governador. Né? Eu ia te fazer essa pergunta agora. O governador não é tão amigo da presidenta, da Dilma? Não, ele era amigo do ex-presidente da República. A nossa presidente, pelo que eu sei, ela na verdade não gosta nem de falar com ele. Trata direto com o vice-governador, né, quando tem que falar do estado do Rio de Janeiro. Então, nós não temos um governador também que nos defenda. Ele tem sim, ele consegue fazer um trabalho de marketing muito interessante, como a gente está vendo aqui até no Jornal Dia, que é a foto dele abrindo a conta bancária no Bradesco. Se nós não tivermos um congresso, nós não temos representantes à altura da pujança econômica do estado do Rio de Janeiro, nós não vamos conseguir nos proteger. Um outro fator, uma outra coisa que fez o Rio de Janeiro perder foi a questão da cobrança do ICMS. Né? Lá atrás já mudou, que a cobrança já tinha sido mudada, que a cobrança do ICMS deveria ser feita no local de consumo e não no local de produção. Então isso já fez o Rio de Janeiro perder muito dinheiro, no caso especificamente para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior consumidor de combustível do país, né? E lá eles ganharam dinheiro por ICMS, por quê? Deixamos de faturar aqui no Rio de Janeiro, de cobrar aqui no Rio de Janeiro o ICMS para cobrar lá. Não é cobrar lá não, cobrar em Minas, cobrar nos demais estados onde é consumido combustível. Então nós já perdemos dinheiro aí lá atrás. Na época o então deputado federal César Maia tentou evitar isso, mas não conseguiu fazer porque não deram a devida importância ao tema. Naquele momento o valor era muito pequeno, mas não conseguiram vislumbrar isso 20 anos depois, entendeu? Então, não teve como fazer. E agora, nessa repartição aqui, é ridículo, porque a gente sabe a teoria da questão da remuneração por royalties, principalmente na área de petróleo. Quer dizer, é um bem natural, é um bem finito, é um bem que não é renovável, e por isso nós recebemos royalties para poder criar condições da nossa população ter qualidade de vida e ter outros meios de ganhar o seu sustento anos à frente. Então, esse dinheiro teria que ser aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura das cidades, para que lá na frente, quando não existir mais petróleo a ser extraído em nossas bacias, nas bacias fluminenses, a gente poder ter outros meios de sobreviver. E a gente não consegue fazer essa defesa, Lauri. É impressionante. Aí o governador foi para aquela cena ridícula que ele fez há 2 anos atrás, né, de ir para a televisão chorar. O governador que vai para a televisão chorar, se humilhar para poder pedir, para poder defender um direito, não tem, é direito. Aí ele vai fazer uma cena daquela que moralizou o Estado. Apenas para nossos ouvintes entenderem, muitas pessoas que estão em casa às vezes não dão até uma real importância a essa questão. Mas vocês podem ter certeza que o Rio de Janeiro está perdendo muito. E é uma receita poderosa, uma grande receita, que viraria investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, muitas pessoas, às vezes, não têm a plena noção do que é perder, né, o que estão fazendo com o Rio de Janeiro, o que estão fazendo com o Espírito Santo. E não tem jeito, Lauri. Tem muitas despesas do estado do Rio de Janeiro hoje que estão foram comprometidas em relação... Por exemplo, na gestão do ex-governador Antony Garotinho, parte da folha de pagamento dos aposentados são pagas com royalties do petróleo. Então, o que vai acontecer? Se nós perdermos essa receita, o que ainda vai à Câmara dos Deputados para ser votada, mas se nós perdermos essa receita, simplesmente nós teremos aumento de outros tributos. Então, só para você ter uma ideia, você que pega a sua conta de luz, sua conta de telefone, e você vai observar, 30% do valor da conta de luz e da conta de telefone que você paga é imposto para o governo do Estado. Então, se o governo do Estado perder esses 4 bilhões, a partir do ano que vem, ele vai procurar um meio de poder ter essa receita de novo, vai cobrar da gente. Quem vai pagar a conta? Nós é que vamos pagar a conta. Isso entendeu? Que é o problema. Aí eu tenho até um raciocínio um tanto quanto radical em relação a esses assuntos. O problema é como a gente não tem estrutura política para fazer isso, mas simplesmente, olha só, nós somos um Brasil, apesar de estar na Constituição que somos indissolúveis, uma federação indissolúvel,
não tem essa. Se eu estou na minha casa e estão invadindo a minha casa, estão prejudicando a minha família, por que eu vou continuar morando naquele bairro? Eu tenho que sair desse bairro. Então, se o Estado do Rio de Janeiro continuar sofrendo e o Estado do Espírito Santo continuar sofrendo, poxa, meu irmão, não interessa participar do Brasil. Não interessa ser parte do Brasil. Vamos criar um outro país aqui. Entendeu? Você está sendo radical demais. Não, eu estou falando isso mais à frente. Claro que a gente tem os meios democráticos, tem um Congresso Nacional, mas, pô, vamos lá, vamos pensar qual a estrutura que é o Rio de Janeiro, a importância que o Rio de Janeiro tem para o Brasil, entendeu? E, infelizmente, eles nos tratam dessa forma. Então, por quê? Mas é por que eles tratam dessa forma? Não falam porque nós hoje não temos estrutura política para defender o Estado do Rio de Janeiro. Aí eu vou novamente voltar para aquela questão que nós temos discutido muito aqui no nosso programa, em relação, sempre falo isso, a nossa bancada de deputados federais, as nossas bancadas, de senadores, vou falar aí de termos gerais dos nossos políticos. É muito importante que você esteja atento a essa questão, porque muitas das vezes quando você vota num político, você tem que acompanhar o seu trabalho e ver se ele está defendendo o seu Estado, está defendendo realmente os interesses da população. E isso, gente, acontece muitas das vezes, de uma forma que não chega à população essas informações. E aí o que acontece? Todos nós somos prejudicados e pagamos uma conta, e muitas vezes nós fomos responsáveis por colocar esses políticos em certos lugares. Então, isso é que eu digo sempre, vamos ficar atentos. Nós estamos aí, mais uma vez, temos eleições pela frente, vamos avaliar com muita tranquilidade. O nosso voto é muito importante, é um momento que eu digo de igualdade social, talvez o maior que nós temos nesse país, um país que tem muita desigualdade, mas o seu voto ele é fundamental e ele vale o mesmo que vale o voto do governador do Estado, do presidente da República e do prefeito da sua cidade. Então é a hora de nós conscientizarmos disso, porque infelizmente nós estamos sendo prejudicados e muitas das vezes os políticos não estão defendendo os interesses da população. Lauri, Ivan, olha só, a minha proposta, o que eu falei aqui, como eu falei, eu sei que é radical o que eu propus, mas como eu falei, a gente ainda tem outros estágios a percorrer. Mas eu vou trazer aqui uma questão histórica. A Inconfidência Mineira, aquela Revolução Mineira, ela se deu porque à época, o governo português, o Portugal, nos cobrava 1/5 de imposto. 1/5 de imposto é 20%. Então, olha só, se lá naquela época Tiradentes e os outros se mobilizaram porque já não suportavam pagar 20% de imposto sobre aquilo que produziam, imagine nós hoje no Brasil que pagamos em quase 40% de imposto sobre o que nós produzimos. Entendeu? E aí eu dei um exemplo concreto. Pegue a sua conta de luz, pegue a sua conta de telefone, você vai ver lá especificado em relação ao governo do Estado do Rio de Janeiro que você está pagando 30% de imposto. E o Tiradentes morreu porque não queria pagar 20%. Então é só um exemplo de como nós não estamos nos defendendo. O brasileiro desaprendeu de defender os seus direitos, apesar de termos tido muitos avanços, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, que não sabe se defender. E aí, muitas das vezes eu falo aqui, a Baixada Fluminense sofre porque o Estado do Rio de Janeiro privilegia a capital. E a gente fica aqui a ver as coisas. Agora nós estamos vendo essa mesma situação, só que a nível nacional. O Brasil está prejudicando o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo em função de estados que não têm condições de se manter. E ainda estão querendo criar mais dois. O estado de Carajás e o estado do Tapajós. Estado de Marajás? Carajás. Vai ter Marajás. Vai, claro que vai. Tem que criar tudo de novo. Tribunal de Justiça, Assembleia, etc. Só Marajás. É complicado. Bom, Ivan Santos, 11 horas, 12 minutos. Vamos chegando aqui ao final da primeira parte do nosso debate.